Olá, boa noite. Começa agora mais um Frente a Frente, direto de Brasília. O programa para você pensar o Brasil e o mundo aqui na Rede Vida de Televisão. Comigo à mesa hoje o deputado federal licenciado Zenaldo Coutinho, do PSDB do Pará. Ele é atual chefe da Casa Civil do Governo do Pará, Simão Jatene. E à minha esquerda o deputado federal Giovanni Queiroz, do PDT do Pará. Em discussão a criação ou não dos estados de Tapajós e Carajás, cujos plebiscitos já foram aprovados ontem pelo Senado Federal. Deputados, boa noite, obrigado pela presença dos senhores. Eu quero começar com o Giovanni Queiroz, que defende a criação dos estados de Carajás, principalmente Tapajós, e depois passar a palavra para o Zenaldo Coutinho, que é contrário a essas medidas. Deputado, eu gostaria que você explicasse por que o Brasil precisa de mais 2 estados, principalmente lá na região norte. A Constituinte de 88 já se preocupou com essa matéria. Os constituintes de então, nas disposições transitórias, colocaram a constituição de um grupo de parlamentares e do Executivo, do Legislativo e Executivo, que viessem a fazer um estudo da geopolítica nacional. E com observância principalmente para a Amazônia, com o objetivo exatamente de fazer essa revisão geopolítica. Essa comissão foi constituída, mas não teve um resultado efetivo, não é? Mas depois disso a gente pôde observar o crescimento extraordinário do Tocantins, que foi criado com essa Constituinte de 88, e do Mato Grosso, que foi criado ainda 12 anos antes, não é? Em 77. E o crescimento desses 2 estados nos animaram, nós todos daquela região da Amazônia, de que pudéssemos, criando o estado do Carajás e do Tapajós, pudéssemos experimentar de igual forma este crescimento extraordinário, né, experimentado por essas regiões, principalmente aqui pelo Tocantins, que está mais próximo, que era o corredor da miséria goiana. E, a partir da sua instalação, pôde, nesses 20 anos, sofrer uma transformação efetiva, incorporando milhares de brasileiros ao processo produtivo, a uma qualidade de vida melhor, e isso nos estimula cada vez mais naquela região. O estado do Pará tem 1.248.000 km². É um estado, eu costumo dizer, que independe do bom governador. Por melhor que seja, ele não consegue estender a mão do Estado em todos os pontos, né, que distam, às vezes, a 2.000 quilômetros de distância da capital, né, ou a 1.200 quilômetros mais ao sul do Pará, né, na nossa região do Carajás. Enfim, dividir o Pará é descentralizar a gestão. Não é bem dividir, é multiplicar. Onde tem um gestor, nós vamos ter 3. Eu costumo dizer isso para o deputado Zenaldo, que é meu amigo, companheiro, um excepcional parlamentar, e que nós temos muito a contribuir com a Amazônia. É uma forma também de integração daquela região ao contexto nacional. O Pará é um estado rico, não é, com potencial extraordinário, precisa de descentralização, a exemplo do que ocorreu pelo mundo afora, em todos os países do mundo, não é, que tiveram a descentralização. Houve um favorecimento na distribuição mais equânime da riqueza nacional e também, quando mais ou menos houve uma distribuição mais uniforme da riqueza. Essa distribuição nacional, ela é injusta, não é? A pobreza do Nordeste e do Norte, não é, implica numa diferença regional muito grande, e a Constituição já prevê. Diminuir as diferenças regionais é princípio constitucional. E este é um instrumento que diminui essas diferenças, com certeza. Deputado Zenaldo, o senhor concorda? O Pará está mal administrado a ponto de precisar da descentralização, como bem explicou o Giovanni? O Pará precisa muito de recursos porque nós temos uma verdadeira agressão ao Pacto Federativo. O Pará, em que pese seja extremamente rico em minérios, altamente produtor de gado e de madeira, 3 itens básicos da exportação paraense, esses 3 itens, como produtos primários ou semi-elaborados, são desonerados de impostos, ou seja, não há contribuição de impostos para a geração de riqueza dentro do nosso estado. E isso faz com que a balança comercial brasileira seja altamente positiva. E nós não temos a contrapartida da União. Nós temos também o problema de que somos exportadores de energia com Tucuruí e seremos mais ainda com Belo Monte. Mas o imposto de circulação, o ICMS cobrado da energia, também é cobrado no consumo. Na distribuição. Não, no consumo. E não na geração. Mais uma vez, o estado do Pará é vítima. O que eu acho é que nós devemos estar muito unidos, do Pará, na luta de melhoria das condições de receita nossa. Nós não podemos participar de uma união que não enxerga o estado do Pará como sendo ele um grande contribuinte da nação e não tem tido a contrapartida. Então esse é o problema básico, as receitas muito baixas.
E nós temos, do outro lado, as propostas de divisão, que todos os números a mim apresentados não convencem. A começar pela ideia do Tocantins. Tocantins foi criado pela Constituição de 88, com condições especialíssimas. Emanciparam a área pobre de Goiás, a área pobre do norte de Goiás, sem restrições ambientais, mas uma área que, com as condições especialíssimas da Constituição, pôde se desenvolver, diferentemente agora. Agora, por exemplo, se nós formos dividir o nosso estado, a região do Tapajós, a região oeste do estado, tem profundas restrições ambientais. É lá que se concentram as grandes reservas naturais de florestas, as reservas indígenas, as grandes e imensas áreas florestais, que sofreriam grande pressão florestal, pressão da sociedade sobre a floresta, mas não poderiam ser alcançadas. Então, pobreza, porque não há um modelo alternativo de economia. Segundo, a região sul e sudeste, é verdade que concentra grande parte de riqueza. As nossas áreas minerais, a maior reserva mineral do mundo está lá, grandes áreas de pecuárias, um estado que seria enxuto, pequeno, porém um estado com graves problemas de violência ainda e dificuldades extremas. Na minha avaliação, se deixaria para o estado do Pará 17% do seu território e quase 70% de sua população, com índices de desenvolvimento humano muito baixos. E aí a gente começa a ver os números e as dificuldades. Perguntas que eu faço: quem banca a implantação do estado? Quem banca as dívidas do Estado? Dos Estados, né? Porque, na verdade, hoje o Estado do Pará tem dívidas... Só para fazer um parênteses, Zé Naldo, de repente, veja você, quando você fala, nós precisamos nos unir para buscar melhor distribuição da renda, principalmente nacional, para aplicar no Pará. E aí eu concordo com ele. A desoneração das exportações levou o Pará a ser um dos maiores credores, né, da exportação nacional. Se fôssemos 9 senadores naquela região, você calcula como isso não poderia ajudar, né, a conquistar tudo isso. Mas não é só isso. Eu não tenho visto. No caso, só para concluir aquele raciocínio inicial. No caso do Tocantins, só para dizer, o Tocantins, bem ele disse, era a parte pobre e miserável de Goiás. E sofreu esse processo de desenvolvimento extraordinário, com apenas 500 milhões de repasse do governo federal, foi repassado 100 milhões a cada ano, depois de 5 anos de instalado no estado do Tocantins. Agora... Quanto tinha de dívida Tocantins quando surgiu? 0? Mas deixa eu lhe contar, se tiver alguma dívida para nós do Carajás, de algum investimento, de algum empréstimo... O Carajás assume, o Tapajós assume. O Tapajós não fica pobre, o Tapajós fica com 70%, 58% do território, porque, logicamente, 60% da sua área é de reserva florestal, não é? Ou de área indígena. Mas, ao mesmo tempo, o que fica já é muita coisa, porque fica quase um estado de São Paulo. Não é? De mesma forma, o Estado-mãe fica com 70% da população, mas fica com 75% do ICMS arrecadado, com 80% das indústrias, com as universidades, hospital de primeiro mundo, com um aeroporto e porto de porte internacional. Ou seja, o Estado-mãe fica mais forte. A infraestrutura rodoviária está toda praticamente no Estado-mãe, 70% a 80% da estrutura. Da estrutura de atendimento à saúde, à educação, ao saneamento, do saneamento básico, à água encanada e assim por diante. Então eu entendo que este é o momento de transformarmos o Pará como um todo. Giovanni, e nós vamos estar juntos nisso, tenho certeza. Vamos estar juntos debatendo, discutindo e, sobretudo, buscando ciência. Eu tenho dito sempre e repetido o seguinte: nenhum número apresentado a mim até agora me convence dessa bela projeção que o Giovanni, entusiasmado, apaixonado, criar o seu estado de Carajás, sugere. Nenhum número. Todos os estudos preliminares, inclusive dos economistas da própria Universidade Federal do Pará, do Conselho de Economia do Estado, todos eles apontam números dramáticos, porque nós iríamos dividir pobreza e reproduzir miséria. Nós viraríamos 3 míseros e pequenos estados em termos de economia. Em termos de economia. Pessimistas. Nós temos Deixa eu só terminar, Giovanni, quando eu vi aqui, eu gostaria que a gente pudesse estabelecer o diálogo. Estabelecer o diálogo. Não, ao contrário. Eu sou muito otimista com o Estado com as diversidades. Os analistas econômicos. O Estado com as diversidades que nós temos. Eu tenho visto com os números apresentados, eles induzem que não é bom para a sociedade, não é bom para a população. Não é bom mesmo. Até agora, todos os números apresentados, os estudos que a gente tem acesso. É bom para os políticos. Realmente, nós teremos muitos cargos políticos. Você falou em 9 senadores, nós teremos 3 governadores, nós teremos 3 bancadas de deputados federais, nós teremos 3 assembleias legislativas. Descentralizar para bem gerir. Teremos 3 assembleias legislativas. Descentralizar. Isso é um custo exorbitante na burocracia, na máquina administrativa e não na atividade fim. Ou seja, isso não melhora a saúde, isso não melhora a segurança pública, isso não melhora a educação, isso é bom para cargos políticos. É o braço do porque Estado a própria estrutura, a própria Constituição disse
que o governante eleito na formação do Estado, ele terá direito de compor o seu Tribunal de Justiça, nomeando pessoas. Político, e nós teremos poder político no seu mesmo tribunal, estado, no mesmo território, o seu a Tribunal mesma de população, Contas. nós vamos ter mais gente buscando recursos para ali. Agora, deixa eu dizer mais. Se não os números não batem, são números oficiais que eu tenho aqui, vou lhe passar agora. Vai lhe convencer. O Tocantins, o PIB do Tocantins cresceu 2,8 vezes mais, somado ao de Goiás, do que a média nacional. Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, de igual forma, 2,8 vezes mais que a média nacional, mais que o Paraná, 3 vezes mais que o Paraná. Então, o crescimento econômico do PIB, Produto Interno Bruto. Quer outros dados? Nós dividimos, do PIB do Pará dividimos com o Tocantins. O Carajás divide com o Tocantins. É o Araguaia que nos divide e nos une. Olha só. Do lado direito, tem 5 faculdades de medicina no Tocantins, 5, e de boa qualidade. Do nosso lado não tem nenhuma. Nós temos uma população maior, uma área territorial maior. Agora em Marabá, a faculdade de medicina. Mas vai ser agora. O Tocantins já tem 5, que nem o Pará tem. Tem 13 de enfermagem, nós temos uma em Tucuruí. Nós temos 8 de engenharia, 3 de engenharia elétrica, 5 de engenharia civil. E assim você vai por todos os cursos. 42 faculdades, nós temos 3 no sul do Pará, 2 particulares, 2... a federal e a estadual com alguns cursos e uma particular. Enfim, o fato é que o ganho é extraordinário. Água encanada para fazer inveja a todo mundo. Isso são dados oficiais do governo do Tocantins. Tem todos para lhe passar. Até para desmentir esses economistas que você tem. Não, mas Tocantins já disse que tem uma situação anômala, até para desmentir singular. Esse povo. Não, Tocantins tem 96,92% das residências com água potável. Água que você abre a torneira e pode beber. Isso é um negócio verdade. Agora você pega municípios como Parauapebas, por exemplo, com uma receita extraordinária, era para ter lá tudo no brinco. Porque se você for comparar com outros municípios, inclusive da região mãe, é uma miséria. Eu vou ter que pedir licença. Né? Vamos falar de Parauapebas no segundo bloco, tá? Que eu vou pedir licença a vocês, à mesa e ao telespectador. O debate está muito bom. O Frente a Frente de hoje debate a criação dos estados de Tapajós e Carajás, desmembrados do Pará, cujos plebiscitos foram aprovados ontem aqui no Senado Federal. Comigo à mesa, Giovanni Queiroz, do PDT, lá do Pará, que é a favor, e Zenaldo Coutinho, do PSDB do Pará, que é contra. Voltamos em 2 minutos. É isso aí, vocês podem debater na boa, quero dar espaço igual para os dois, vocês podem...